Olá, que bom! Estamos juntos. Mais um momento maravilhoso para meditarmos na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de trazer uma mensagem que tem tudo a ver com aquela última mensagem sobre oração, né? Que Deus não rejeita a oração. Deus nos mima. Deus muda circunstâncias para atender uma oração nossa. Assista aquela mensagem, compartilhe. E hoje eu quero avançar um pouquinho num tema chamado o que é um vencedor, né? Dentro do meio evangélico a gente ouve tantas palavras: somos mais do que vencedores, somos cabeça, não somos cauda, estamos aqui para vencer. O que significa ser um vencedor aos olhos de Deus? Aos olhos de Deus. Para isso eu vou utilizar o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse, as cartas que Jesus ditou para o apóstolo João, né? Mas vamos continuar pensando, meditando nisso. O que é, aos olhos de Deus, um vencedor? A gente tem visto aí nos últimos anos tantas pregações sobre prosperidade financeira. Há uns anos atrás, um pregador famoso aqui de Brasília colocou uma Ferrari dentro do templo para ilustrar o que é um vencedor, um dono de Ferrari. Recentemente, outro pregador famoso falou que o vencedor é aquele que tem saúde total, que os filhos são profundamente abençoados. Outros, cada vez maior número de evangélicos que acham que o poder político é que faz alguém ser um vencedor. Mas reparem, essas coisas que eu estou falando parecem mais que você é um vencedor aos olhos do mundo. Que o mundo valoriza essas coisas, né? Será que um herói é um vencedor? Porque Hebreus 11 fala dos heróis da fé. E fala que eles passaram por muitos sofrimentos, muitas situações dificílimas na vida, situações de morte, inclusive, e diz que o mundo não era digno deles. Olha só. Então, reparem, muitos do povo evangélico, do povo cristão, gostam muito do versículo de Romanos 8:37. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Só que o verso 8:37 vem depois do 8:35 e 36, onde o apóstolo Paulo fala: passamos por perigos, somos entregues à morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas, como matadouro, né? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Então reparem que Deus tem um enfoque diferente sobre o que é um vencedor, né? É sobre isso que eu queria falar. E essa passagem que nós vamos ler no Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3 das cartas, ela acontece, se você abrir o livro do Apocalipse, no capítulo 1, Jesus Cristo aparece em glória, numa aparência completamente inusitada, né? Cabelos brancos como a neve, vindo até a cintura, veste de linho, olhos cor de fogo, uma espada que saía da sua boca, que é a própria palavra, pés de bronze, quer dizer, uma figura completamente diferente do que é retratado. Essa, o Jesus glorificado, o Cristo glorificado, uma voz que parecia as cataratas do Iguaçu. João quando tem essa visão, cai como morto, e o Cristo levanta e começa a ditar para lhe escrever as cartas para as 7 igrejas. Mas deixa eu fazer um contexto aqui, irmão, só para a gente entender. No ano 33, Jesus morre e ressuscita e sobe aos céus. E ele falou, olhando para o templo de Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra, né? E isso realmente aconteceu. Mais ou menos no ano 60 da nossa era, entre 60 e 66, 67, Roma tem um imperador chamado Nero. E Nero resolve incendiar a cidade de Roma e culpa a igreja de Roma, os cristãos que viviam em Roma. E aí começa um grande massacre, a primeira perseguição realmente que a igreja está sofrendo, não mais dos judeus, mas sofrendo dos próprios romanos. Nero mata vários deles, joga as feras
né? No anfiteatro, no estádio. Ele queima muitos vivos, coloca em fogueiras, quer dizer, ele faz uma mortandade terrível. Ele crucifica o apóstolo Pedro de cabeça para baixo, decapita o apóstolo Paulo. E reparem, mas isso se concentrou ali na área de Roma. 2 anos depois, a Judéia, né, que seria Israel de hoje, ela se rebela contra o domínio romano. E faz uma verdadeira guerra civil contra as legiões que estavam sediadas na Judéia. Nero, então, manda o seu general mais famoso, o centurião mais famoso que ele tinha, Flávio Vespasiano, para comandar várias legiões e destruir a revolta e destruir com a nação da Judéia. E foi exatamente isso que aconteceu. Vespasiano entra ali pela Galiléia e faz um verdadeiro banho de sangue e vem matando os judeus em direção a Jerusalém. Quando ele está quase chegando em Jerusalém, nós estamos aí no ano 68, quando ele está quase chegando em Jerusalém, a guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador Nero, mata Nero. E o Senado chama Flávio Vespasiano de volta e vai nomeá-lo imperador de Roma. Começa aí a dinastia dos Flávios. Vespasiano assume o poder como imperador e coloca o seu filho Tito, o general Tito, para continuar essa guerra na Judéia. Tito continua massacrando os judeus, chega em Jerusalém, tudo isso que eu estou falando você vai encontrar no livro A História dos Judeus, de Flávio Josefo, que foi uma testemunha ocular de tudo isso que eu estou falando. Ele cerca Jerusalém, depois ele entra em Jerusalém, destrói o templo, incendeia o templo e faz uma grande matança em Jerusalém, confirmando as palavras de Jesus, que falou que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo, onde só sobrou o Muro das Lamentações. Pois bem, ele pega o que sobrou da população dos judeus e leva cativa, escrava, para Roma, onde eles vão construir o Coliseu. Tá? Nós estamos agora no ano 70 da nossa era. A nação de Israel deixa de existir, o templo não existe mais. A igreja que estava na Judéia conseguiu fugir, não passou por isso. Né? Jesus já tinha alertado que isso ia acontecer. E, mais ou menos no ano 75, 80, Flávio Vespasiano morre e seu filho, Tito, assume o império, passa a ser o novo imperador. Tito fica como imperador até mais ou menos o ano 90, tá? E no ano 90, ele morre e passa o seu irmão, chamado Domiciano, vai assumir a condição de imperador de Roma. Olha só, irmão, por que eu estou contando isso? Para você entender você entender o contexto dessas cartas. Quando Domiciano, o irmão de Tito, assume como imperador, ele inicia uma grande perseguição à igreja, aos cristãos, mas não mais em Roma, mas por todo o Império Romano. Ele faz massacres, ele é considerado um tipo de anticristo. E ele persegue, caça o último dos apóstolos, que ainda estava vivo, o apóstolo João, um velhinho de 90 anos. Diz a tradição que ele mandou jogar ele num caldeirão de azeite fervendo, e João não morre, sai ileso dali. E ele, então, com ódio, manda João para as minas de sal que ficava na ilha de Patmos, ali na costa da Grécia. Essa ilha existe até hoje. Ele é mandado para lá, para morrer nas minas de sal como escravo. Olha só, um velhinho de mais de 90 anos. É nesse contexto que o Cristo aparece para ele num dia de domingo, onde ele diz, estava preso por causa da palavra de Deus. O Cristo aparece e manda para ele ordem para ele escrever para as 7 igrejas, que essas 7 igrejas representam a igreja de Jesus Cristo até o dia de hoje. Nós vamos ver que essas igrejas, elas têm características que estão presentes
até hoje dentro da igreja. E reparem, as 7 igrejas ficavam na Ásia Menor, onde é a atual Turquia. Só haviam essas 7 igrejas? Claro que não. Só o apóstolo Paulo fundou várias igrejas na Grécia, em Filipos, né, em Corinto, a própria igreja de Roma. Então, mas ele manda essas cartas para essas 7 igrejas como representativa da autoridade de Jesus Cristo e o que ele estava ditando de como a igreja deveria se proceder. E em cada carta ele fala: ao vencedor darei. Ele diz que é o vencedor e ele diz qual prêmio, qual promessa o vencedor terá. Então, o lugar onde você tem maior definição do que é um vencedor aos olhos de Deus é exatamente nessas dois capítulos do livro do Apocalipse. Amém? Estão acompanhando até aí? Então, vamos agora entrar no capítulo. Eu vou usar a Bíblia Mensagem, que tem uma linguagem para os dias de hoje. Eu gosto muito dessa Bíblia, tem uma linguagem para os dias de hoje. Então, vamos lá. Contexto, estão entendendo? João está nessa condição, recebe, e a partir dali João vai ter as revelações que ele vai receber para escrever o livro do Apocalipse. Né? Agora, João não morre na ilha de Patmos. Logo depois que ele escreve o livro do Apocalipse, já estamos quase no ano 98, Domiciano morre. O anticristo, um tipo de anticristo, morre. E o imperador que se sucede, se não me falha a memória, era Cláudio, dá a ordem para libertar João da ilha de Patmos. Olha que coisa fantástica. E João vai para Éfeso, onde ele vai morrer na cidade de Éfeso. Amém? Então, essa é para a gente entender esse contexto todo. Mas agora ele está em Patmos e recebe essa ordem. Então, repara, Deus enviou o Espírito Santo para fazer eu e você um vencedor aos olhos dele. Mais um vencedor de acordo, não de acordo com o mundo, mas sim aos olhos de Deus. O que significa ser um vencedor? Tá? Que no fundo, é a marca do caráter cristão. Nós estamos aqui vivos única e exclusivamente para que o Espírito Santo nos transforme em vencedores. Porque, em outras palavras, estamos vivos porque o Espírito Santo quer implantar as marcas do caráter de Cristo em nós. E tem tudo a ver com essas cartas. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar então no capítulo 2. A primeira carta é para a igreja de Éfeso. Diz assim: escreva a Éfeso, Jesus dando essa ordem para o apóstolo João. Ao anjo da igreja, diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, andando entre as 7 luzes, ou 7 candeeiros, nós vamos explicar um pouquinho mais adiante. Vejo que você tem feito seu trabalho muito árduo, sua recusa em desistir. Sei que você não consegue tolerar o mal e que eliminou os falsos apóstolos. Conheço sua persistência e coragem na minha causa, pois você nunca desiste. Olha, primeiro ele começa elogiando a igreja. Uma igreja fantástica. Uma igreja que não tolera mentira no púlpito. Né? Mas vamos continuar. Mas você se desviou do primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Você tem alguma ideia de como você caiu? Volte ao seu precioso primeiro amor, não há tempo a perder, pois estou para remover a sua luz ou o seu candeeiro. Mas você tem algo a seu favor. Você odeia os ensinos do Nicolaítas e eu também odeio. Depois nós vamos explicar o que é isso. Está pronto para ouvir? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprado através das igrejas. Lindo isso, né? Estou para convocar cada vencedor para um jantar. Estou preparando um banquete com fruto da árvore da vida, alimento que vem do jardim de Deus. Olha só, irmãos. Olha, igreja de Éfeso, uma igreja ortodoxa, uma igreja que não aceitava pessoas más, que não aceitava falsos apóstolos, ensinos mentirosos.
Como nós precisamos ter essa qualidade hoje em dia, né? Toda hora aparece um novo apóstolo, toda hora aparecem igrejas transformando o culto em verdadeiro sincretismo religioso, que não tem nada a ver com a palavra. As pessoas estão mais preocupadas com o lucro do que com as almas, irmão. Isso é uma verdade. Uma igreja que tinha tudo isso de bom, mas tinha um ponto fraco. Ela caiu, ela abandonou o seu primeiro amor. Em outras palavras, ela esfriou o seu coração com relação a Deus. Que coisa, irmãos. A coisa mais bonita é você ver uma pessoa que se converte, um recém-convertido. Ele tem fome de Deus, ele tem fome de ir aos cultos, de ouvir a palavra, de ler a Bíblia, né? E ele quer recuperar aquele tempo de trevas. Daqui a pouco ele começa a ser abençoado, ele começa a receber prosperidade de Deus, porque Deus abençoa mesmo. Daqui a pouco aquela prosperidade vai esfriando o coração dele, né? Tudo passa a ser mais importante que as coisas de Deus. O lazer é mais importante, o seu trabalho é mais importante. E esse esfriamento do coração faz as pessoas, daqui a pouco ele está saindo da igreja, está trocando de igreja, daqui a pouco ele não está em igreja nenhuma e diz que continua crente. E Jesus está falando, eu vou remover o candelabro. Que candelabro é esse? É o menorá. O que é o menorá? Ele é aquele candelabro judaico das 7 lâmpadas. Esse candelabro, eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre ele. Ele significa o Espírito de Deus. Ele tinha que ficar permanentemente aceso dentro do tabernáculo. Então, reparem, a maior tragédia que pode acontecer é o Espírito Santo sair de nós, irmãos. Não tem coisa pior. Nada pior do que isso. Vide Saul, né? Que diz que quando ele desobedeceu a Deus, o Espírito Santo saiu dele e um demônio entrou e passou a controlar sua mente. Se o Espírito não tiver, os demônios vão entrar. Então, ele está falando, olha, volte para o primeiro amor, se arrependa, volte a ter prazer com as coisas de Deus. Como é comum isso acontecer conosco, irmão. Ele fala, ao vencedor, aquele que vence a frieza espiritual, eu te dou uma promessa fantástica. Você vai comer do fruto da árvore da vida, a árvore que estava no Éden, e que em Apocalipse 22, capítulo 1 a 3, está o rio de água cristalina que sai do trono de Deus. Diz que a árvore da vida, o seu fruto e as suas folhas vão curar todas as nações. Então você vai receber cura. Não só uma cura escatológica, mas uma cura hoje, meu irmão, como nós precisamos. O Brasil é um país dominado por uma farmacopeia louca. Aqui em Brasília, uma quadra de 200 metros tem 5, 6 farmácias. Por quê? Porque nós vivemos um tempo onde as farmácias, a indústria farmacêutica, ela monta consultórios médicos, manda médico para viagem para o exterior, faz um monte de agrado, se ele passar bastante receita, irmãos. Olha só que nós estamos vivendo isso. Então vivemos um povo cada vez mais doente, mental, fisicamente, espiritualmente. E Jesus está falando, não permita que a frieza no teu coração venha para que você goze de saúde. Fantástico, né, irmão? Vamos agora ver o que ele fala para a segunda igreja. Lembre, essas promessas são escatológicas, mas nossa mente tem dificuldade de compreender, porque a nossa mente é muito presa no aqui e agora. Mas são coisas tão maravilhosas, irmãos, que têm reflexo na nossa vida hoje. Segunda igreja, a igreja de Esmirna, capítulo 2, vamos ler aqui, a partir do verso 8. Escreva a Esmirna, ao anjo da igreja. Assim diz o início e o fim, o princípio e o último, o alfa e o ômega. Aquele que uma vez morreu e depois ressuscitou. Estou vivo e vivo para sempre. Posso ver sua dor e pobreza, dor constante, pobreza terrível, mas vejo também a sua riqueza. Ouço a mentira nas alegações daquele que finge ser bons judeus, mas pertence à comunidade de Satanás. Olha o que ele está falando aqui, irmãos. Coisa terrível. Não tenho medo do que você está para sofrer. Não tenha medo, mas fique atento. Não tenha mais medo de nada,
O diabo está para pôr alguns de vocês na cadeia por um período de teste, 10 dias. Não vai durar para sempre. Não desista. Ainda que custe a sua vida, continue crendo. Eu tenho a coroa da vida para você, preparada para você, você que é um vencedor. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do Espírito soprando através da igreja. Os vencedores, por Cristo, estão livres da morte e do diabo. Em alguns lugares fala da segunda morte. Vamos entender. A igreja de Esmirna, o rolo compressor de Roma estava esmagando aquela igreja. O seu bispo principal chamava-se Policarpo, o bispo Policarpo de Esmirna. Domiciano pessoalmente foi a Esmirna e mandou prender Policarpo. Isso que Jesus está falando que ia acontecer, aconteceu realmente. Policarpo foi amarrado num poste e foi colocado uma fogueira, jogaram azeite no corpo dele e Domiciano, nega esse teu Jesus agora que você vai ficar vivo. Policarpo tinha 85 anos, irmãos. O pastor da igreja. E Policarpo fala o seguinte: não posso negar Jesus, ele só me faz bem. Domiciano então dá a ordem, ele é esfaqueado e queimado vivo naquela fogueira. Dizem a tradição cristã que ele morreu louvando naquela fogueira. Então, reparem, irmãos, reparem. Ele está falando, você é pobre, mas ao mesmo tempo você é rico. Rico como? Como é que um pobre pode ser rico? Só há uma maneira de um pobre ser rico, é de ser generoso. A generosidade enriquece a pessoa, porque a generosidade tem tudo a ver com o caráter de Deus. Deus é o maior doador. João capítulo 3, verso 16, diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o que ele tinha de mais precioso, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e não tenha morte eterna. A viúva pobre chamou a atenção do Cristo quando lançou 2 moedinhas. A igreja de Tessalônica era pobre, mas foi ela que fez a maior coleta de dinheiro para entregar ao apóstolo Paulo para socorrer os irmãos da igreja de Jerusalém. Então, a generosidade, irmãos, é uma coisa fantástica. Esmirna não tem nenhum ponto fraco. Esmirna não tem nenhuma crítica de Jesus. Né? Jesus não adverte para nenhum pecado, por nenhuma conduta. Por quê? Porque a generosidade dela é o amor que cobre multidões de pecados. E ele fala, você que é um doador, você que é generoso, eu vou te dar uma promessa, continue fiel. Você vai receber a coroa da vida e a segunda morte não vai te atingir. Que segunda morte é essa? A primeira morte é a morte física, gente. Todos nós vamos morrer, certo? Depois todos nós, quando Jesus voltar, iremos ressuscitar e seremos julgados. Julgados. O livro será aberto e tudo que a gente fez está ali registrado. Jesus mesmo fala, lá quando ele diz em Mateus, quando alguns vão dizer, mas eu fiz milagre em teu nome, eu preguei em teu nome, ele fala, não te conheço. Vá para o local que está sendo reservado para o diabo e seus anjos. Que lugar? Esse é o lago de fogo e enxofre, onde o diabo será lançado, os demônios serão lançados e as pessoas serão lançadas que não têm Cristo, que amam o mal, que amam a maldade. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Eu fico chocado com certas coisas, irmão. Nós tivemos aí, alguns anos, uma apologia terrível para as pessoas se armarem, comprarem armas, né? Até algumas igrejas incentivavam isso, ungiam armas. E o governo federal acabou com todos os decretos que estavam incentivando isso. E agora estamos vendo uma deputada fazendo um projeto de lei da bancada da bala no Congresso desviar o governo federal e permitir que cada governo estadual tenha a sua própria lei para a liberação de armas. Olha só, irmãos. Onde a gente vai parar, irmãos? Onde a gente vai parar? E essas pessoas se dizem cristãs. É algo que entristece demais o meu coração. Entristece demais. E ele está falando para a igreja de Esmirna e fala para nós, se você for uma pessoa generosa,
você vai receber um tratamento VIP do meu Pai. Coisa fantástica. Vamos agora para a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Tem esse nome porque ali saíam os pergaminhos, né? Aquele tipo de rolo de papel que era usado por todo o império. Pérgamo. Vamos ver aqui em Apocalipse, a partir do verso 12, capítulo 2. Escreva a Pérgamo, ao anjo da igreja. Assim diz aquele cuja palavra é como uma espada afiada. Aqui estão as palavras da espada. Veja onde você vive, bem debaixo do trono de Satanás. Mas você continua ousado em meu nome. E nunca negou o meu nome. Jesus elogiando a igreja. Nem mesmo quando a pressão foi insuportável. Quando martirizaram Antipas. Antipas era o bispo da igreja, né? Minha testemunha, que permaneceu fiel a mim no território de Satanás, foi morto por Roma, por ordem de Domiciano. Mas por que você tolera os seguidores de Balaão? Não lembra que Balaão foi o inimigo que seduziu Balaque e atrapalhou a peregrinação de Israel, promovendo festas idólatras e festas imorais? E por que você se relaciona com os nicolaítas, que fazem o mesmo? Chega! Jesus falando, chega! Não se renda a eles. Estarei em breve com você, estou farto e preste a despedaçá-los com minhas palavras afiadas como espada. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através da igreja. Vou dar ao vencedor o maná secreto e também uma pedra branca escrita com seu novo nome secreto. Outra característica do vencedor. Olha só. Ele fala de Éfeso, né? Aquele que ama a palavra, que busca, Esmina, que é generoso. E aqui ele fala de outra característica do vencedor, aquele que não se envolve com a doutrina de Balaão. Balaão viveu há 3.000 anos antes disso. Balaão foi aquele profeta profissional contratado pelo rei moabita Balaque para amaldiçoar Israel. Não consegue, então ele vê uma maneira de destruir os guerreiros de Israel no deserto. Ele pega um monte de mulheres moabitas e faz elas seduzirem os soldados, e depois de seduzir-los, fazem orgias e festas idólatras para os seus deuses. Moisés vem e faz uma grande matança naquelas pessoas que se envolveram com isso. 20.000 pessoas morrem. E mata o próprio Balaão. O que ele está falando? Balaão não existe mais. Mas a doutrina de Balaão, o que significa? A doutrina da imoralidade sexual. Os nicolaítas se diziam cristãos e promoviam dentro das igrejas dele algumas orgias, irmão, olha só. Isso aconteceu até recentemente. Aquele pastor Jim Jones que levou o suicídio na Guiana, ele tinha relações com todas as diaconistas da igreja. Isso aí é uma coisa que a gente vê. Está aí, né? Tanto na igreja, em todas as igrejas católicas, evangélicas, a gente vê problemas graves na área sexual. Pornografia que entra, destruindo lares, destruindo famílias, fazendo que legiões de demônio entram ali. Ele está falando no verso 16, se arrependa. Porque se você permite essa prática, a própria palavra vai te confrontar. E aí ele fala, volte antes que você perca a salvação. E para o vencedor eu vou dar o maná. Olha só, o maná, o pão do céu, né, que caiu durante 40 anos, que alimentou o povo no deserto. Eles não ficavam doentes, a roupa não envelhecia, a sandália não gastava. Então, e Jesus fala, eu sou o maná que desceu do céu, o pão da vida. Eu falei, eu vou alimentar você, eu vou cuidar da sua saúde e vou botar o seu nome numa pedrinha, um nome que vai te dar autoridade sobre qualquer demônio, sobre qualquer obra de Satanás. Olha que coisa fantástica, irmãos. Por isso que ele está falando, foge da imoralidade. Meu povo, fuja da imoralidade que você vai receber sustento do céu e autoridade para reinar com Cristo. Não é lindo isso? Vamos para a quarta igreja, a igreja de Tiatira, a partir do verso 18 do capítulo 2. Fala assim. Escreve a Tiatira, o anjo da igreja, assim diz o Filho de Deus, cujos olhos têm chamas de fogo, que tem o pé como fornalha de bronze.
Vejo tudo que você tem feito por mim. É impressionante. O amor e a fé, o serviço e a persistência. Sim, muito impressionante. Você está melhor a cada dia, Jesus elogiando a igreja. Todavia, por que você permite que Jezabel, que se diz profetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Olha só. Eu até dei uma oportunidade para ela mudar de vida, mas ela não quer desistir da sua carreira de negócios religiosos. Olha só, irmão. Estou a ponto de eliminá-la com seus parceiros e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Em algumas Bíblias diz que vou matar seus filhos. Então cada igreja vai saber que a aparência não me impressiona, porque eu examino cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que merece. Quanto ao restante da igreja que não tem parte nesse ultraje e condena o flerte com o diabo, que se mostra como algo profundo, que em algumas Bíblias, profundezas de Satanás, estejam certos que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que já é. Apegue-se à verdade que vocês conhecem até que eu venha. Este é a promessa, a recompensa que eu tenho para todo vencedor. Para aquele que se apega à verdade, recusando-se a desistir, você vai governar as nações. Eu que sou rei e pastor de vocês, eu vou passar o cetro de ferro, e a resistência das nações será de vocês, e com ele a estrela da manhã. Seus ouvidos estão abertos? Ouça a palavra do Espírito, dizendo às igrejas. Olha, irmão, coisa fantástica. O que ele está dizendo para a igreja de Tiatira? Tem muita qualidade, igreja amorosa, perseverança, sofre perseguição porque Satanás domina ali naquela cidade. O culto ao imperador, tem templos, havia um culto religioso ao imperador Domiciano. Domiciano já tinha matado o bispo de Pérgamo, já tinha matado o bispo de Esmina e estava tentando destruir a igreja. E a igreja resistia. Mas no meio tinha uma falsa profeta. Tão comum hoje em dia, irmãos, em muitas igrejas se levantam falsas profetas, falsas profetisas, que as pessoas pensam que são especiais diante de Deus, elas causam muita desgraça na vida das pessoas, porque não se apegam à palavra. E ele cita Jezabel. Jezabel é um tipo, né? É a rainha casada com Acabe, pelo menos 2000 anos antes de Jesus, que trouxe a idolatria de Sidom, que é o atual Líbano, para dentro de Israel, o culto a Baal, matou os profetas, quase mata Elias, e esse culto a Baal envolvia sacrifício de crianças. Meu irmão. Foi uma das causas da destruição de Israel pelos babilônios. Então ele está dizendo, essa mulher está tão envolvida com Satanás, as profundezas de Satanás, por quê? Porque em Tiatira havia as escolas de mistérios, de onde vai sair a maçonaria, o rosacrucianismo. Olha como é que as coisas são. Havia muita corrupção política e envolvimento com doutrinas diabólicas. E Jesus está falando, olha, eu vou extirpar da igreja, vou matar as pessoas que seguem esse tipo de coisa, para conservar aquilo que está bom. E vou dar uma promessa. Os vencedores, quando eu voltar, irão governar o mundo junto comigo. Vou dar a estrela da manhã. Então são glórias fantásticas que quando Cristo voltar. A Bíblia diz que nós iremos julgar até os próprios anjos, irmão. Que coisa fantástica, irmão. Mas reparem, o que o vencedor tem que fazer? Ele tem que se afastar disso. Tanto pastores envolvidos com maçonaria, irmãos. Gente, tantos pastores que se envolvem com a política, com a política suja e corrupta que governa esse país, né? Mas vamos lá. Vamos para a quinta igreja, a igreja de Sardes. Agora estamos entrando no capítulo 3. Ele fala assim, escreva a Sardes, ao anjo da igreja. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus numa das mãos e as 7 estrelas na outra. Veja o que você tem feito. Veja a sua reputação por ser dinâmico. Mas a verdade é que você está morto. Sem vida como uma pedra. Olha só. Ponha-se de pé. Respire fundo. Talvez ainda haja vida dentro de você. Mas não dá para confirmar isso examinando o que você faz.
pois nada da obra de Deus foi realizada na sua igreja. Olha só, irmãos. Sua condição é desesperadora. Pense no dom que você já teve nas suas mãos. A palavra que você já ouviu. E apegue-se novamente a ela. Volte para Deus. Parece que ele está falando hoje, irmãos. Hoje. Conosco. Se você puxar a coberta, cobrir a cabeça e dormir, se ao menos se lembrar de Deus, vai aparecer na hora que você menos espera. Eu vou aparecer na hora que você menos espera como um ladrão. Você ainda tem alguns seguidores aí que me seguem em Sardes, que não se contaminaram, não se chafurdaram na lama fétida dos caminhos do mundo que está dentro da sua igreja. Olha só, irmãos. Eles vão marchar comigo num desfile triunfal. Eles provaram seu valor, são vencedores. Os vencedores vão marchar num desfile triunfal e terão seu nome escrito no livro da vida para sempre. Vou liderá-los e apresentá-los pelo nome ao meu Pai e aos seus anjos. Olha só, Jesus vai falar, esse aqui é meu, essa aqui é minha, perante os anjos, perante Deus. Estão ouvindo seus olhos? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Igreja de Sardes não tem qualidade. É uma igreja que parece viva, mas está morta. É uma igreja até com muita gente, cheia, né? Mas tem obras que não são íntegras, não são honestas. Olha, meu irmão, olha a quantidade desses últimos anos que a gente vê tanta corrupção no seio da igreja. Vimos aí nos últimos anos reverendos fundando ONGs corruptas, pastores recebendo ouro para facilitar a entrada de vacinas. A gente fica abismado com essa bancada evangélica, com coisas que eles defendem. Olha, irmãos, vemos... É tanta coisa, irmãos, é tanta coisa que não vale a pena ficar enumerando aqui. Elas estão aí. Balança enganosa que Deus abomina. E Jesus está falando, eu vou disciplinar, eu vou vir como um ladrão. Quando você menos esperar, você já vai estar julgado. Mas aqueles poucos dentro da sua igreja que não seguem esse tipo de coisa, serão vestidos de branco, branco da santidade, e vão voltar comigo, liderando comigo, e terão seu nome para sempre no livro da vida. Eu vou confessar ele perante os anjos. Jesus já tinha falado isso no Sermão da Montanha. Os limpos de coração verão Deus. Limpo de coração está falando de caráter, irmãos. Integridade. Colossenses capítulo 2 fala, faça tudo como se seja em palavras e ações, faça tudo como se estivesse na presença do próprio Cristo. E você terá o seu nome por toda a eternidade, perante Deus e os homens. Olha só, irmãos. Então, estamos vendo essas igrejas todas. O que é um vencedor? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Vimos aí a igreja de Sardes, né? Vimos a igreja de... Agora vamos para a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Faltam duas. Filadélfia, a partir do verso 7 do capítulo 3, diz assim. Escreve a Filadélfia, ao anjo da igreja, assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi em sua mão, a chave do Messias, que abre as portas e que ninguém fecha, fecha portas que ninguém abre. Ele mesmo falou para João, eu tenho as chaves do inferno, eu tomei da mão de Satanás. E veja o que você tem feito, agora veja o que eu fiz. Eu abri uma porta para você, ninguém pode fechar. Sei que você não tem muita força, sua fé é fraquinha, mas fez o que pode para preservar minha palavra. Você não me negou nas horas mais difíceis. Lindo isso, né, irmão? Observe o que eu vou fazer com aqueles que se dizem que são povo de Deus, mas não o são. Esses hipócritas pertencem ao clube de Satanás. Misericórdia. Quando eu puser abaixo as pretensões deles, serão obrigados a admitir que é você a quem eu amo. Olha a coisa só. Você preservou minha palavra com paciência e paixão. Por isso eu vou mantê-lo a salvo na hora da prova, que em breve vai chegar para toda a terra, para todo homem, mulher e criança. Está chegando esse dia, irmãos. Estou a caminho. Em breve estarei aí. Apegue-se com firmeza ao que você tem, para que ninguém o distraia e roube a sua coroa. E ele vai falar assim, vou fazer de cada vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, dar-lhe uma posição de honra permanente.
Vou escrever o nome de vocês nas colunas, na Jerusalém celestial, que virá para a terra, que vai descer do céu. Seus ouvidos estão abertos? Ouça a palavra de Deus. Olha só, irmão, na igreja de Filadélfia, eu tenho a chave de Davi, o poder do Messias. Eu fecho portas, ninguém consegue abrir. Eu abro portas, ninguém consegue fechar. Ah, meu, quantas portas abertas eu tive na minha vida que estavam completamente fechadas, Deus abriu. Quanta coisa boa que Deus já fez. Só tem palavras de gratidão. Guardaste a minha palavra, mesmo com a sua fé fraquinha, você continuou, não negou o meu nome, coisa linda. Meio de lutas, são fiéis, vocês são poupados da grande tribulação. Eu me lembro da palavra de Jeremias, né? Quando Jeremias fala que os que confiam no Senhor serão como árvores, que quando vem o calor, as folhas não se queimam. E o ano da sequidão, eles permanecem dando frutos. Ele está dizendo, é que nem a botija de Elias, que vai trazer, que nunca se esgotava o azeite da viúva e sustentou aquela viúva. Irmãos, deixa eu falar uma coisinha aqui. Jesus está falando sobre o menorá, né? Ele está andando entre os 7 menorais. Aquele menorá, Deus ditou a Moisés como ele deveria ser feito. E estava no templo. E mesmo depois da destruição do segundo templo, ainda há registros históricos que até o ano 500 da nossa era ele andou por aí, hoje está desaparecido, não sabe nem se está pronto, né? Mas o desenho desse menorá está no arco do general Tito em Roma. Se você um dia for a Roma, vá lá ver, está lá aquele desenho. Baseado nesse desenho do menorá, existe hoje em Israel uma instituição chamada Instituto do Templo, que os judeus estão angariando dinheiro de todos os judeus em todo o mundo para reconstruir o terceiro templo, que vai, segundo eles, ser construído na Mesquita da Cúpula Dourada, um lugar sagrado do Islã, onde os muçulmanos creem que ali Maomé foi arrebatado para o céu. Imagina a tragédia que vai ser quando aquela mesquita foi destruída e para construir o terceiro templo já tem até a planta. Eu estive no Instituto do Templo alguns anos atrás. Eu visitei. Esse menorá está lá em ouro maciço, dentro de uma redoma de vidro, com guardas armados guardando ele. Pronto para entrar no terceiro templo. Lá já tem a réplica da Arca da Aliança, já tem as vestes dos sacerdotes, já tem fazendas em Israel cultivando a tal da ovelha vermelha, porque assim que o templo for reconstruído, vai voltar os sacrifícios de animais, e não cabe mais nenhum sacrifício de animais, de nenhuma ovelha, porque Jesus foi a última ovelha, é o Cordeiro de Deus. Só que para isso acontecer, né, vai haver uma grande guerra, que está no livro de Ezequiel, a guerra contra Gog e Magog. Quem é Gog e Magog hoje? São países ou povos que hoje ocupam o Irã, a Turquia e a Rússia e parte da China. E nós estamos vendo aí. Estamos vendo que estamos cada vez nos aproximando dessa grande guerra que vai acontecer, onde Deus vai fazer um grande livramento de Israel. E depois virá o reinado do anticristo, que será considerado pelos judeus como o novo Messias, porque é ele que vai construir o templo de novo. Por isso é totalmente absurda a idolatria por Israel dentro de algumas igrejas. Não faz o menor sentido isso, irmãos. Não faz o menor sentido. É antibíblico, é anti o Novo Testamento. Mas repare, Jesus está falando que vai vir uma grande tribulação. E ela vai durar 3 anos e meio. Vai ser na metade do reinado do anticristo, que depois de 3 anos e meio ele vai se voltar para destruir Israel, porque é o próprio diabo encarnado. Será adorado em toda a face da terra, está lá no livro do Apocalipse. Então, irmãos, tudo isso que está falando, ele está falando para essa igreja, olha, persevere, mesmo com a sua fé fraquinha,
mesmo com a sua fé fraquinha, porque você será uma coluna da Jerusalém Celestial, maior das honras, batalhe por ela. Então, irmãos, está chegando esses tempos. Mas vamos para a última igreja, a igreja de Laodiceia. Capítulo 3, a partir do verso 14. Escreva a Laodiceia, ao anjo da igreja, assim diz o Amém de Deus, a testemunha fiel exata, a origem da criação de Deus, falando de Jesus. Conheço você por dentro e por fora, e vejo pouca coisa que me agrada. Você não é frio, também não é quente. Melhor fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido, e me causa ânsia de vômito. Nossa. Ele chama ele de morno, em algumas Bíblias. Você alardeia, eu sou rico, faço e aconteço, não preciso de nada nem de ninguém, mas você é desprezível, um mendigo cego, esfarrapado e sem casa. Saiba o que eu quero que você faça. Compra ouro de mim, ouro refinado pelo fogo, então você será rico. Compre roupas de mim, roupas desenhadas no céu. Você já andou por aí seminu por muito tempo. Compre de mim colírio para os olhos, assim você poderá ver e enxergar de verdade. Costumo chamar a responsabilidade àqueles a quem amo, para incentivar, corrigir e guiar, para que vivam da melhor maneira. Levanta então, igreja de Laodiceia. Faça a meia volta, busque a Deus. Olhe para mim, estou batendo a porta. Se você ouvir meu chamado e abrir a porta, vou entrar e jantar com você. Os vencedores vão se sentar comigo à cabeceira do meu pai, na mesa. E depois de vencer, tomei o lugar de honra ao lado do meu pai. Esse é o presente aos vencedores. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça as palavras do Espírito, dizendo à igreja. Igreja de Laodiceia, muito parecida conosco hoje. Uma igreja fria. Não é nem fria, uma igreja que só pensa em grana, em dinheiro, em prosperidade. Provoca vômitos em Jesus. Meu irmão, não provoca indigestão em Jesus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eles sofreram um terremoto tão terrível, e Roma, o Domiciano quis reconstruir a cidade, eles disseram que não precisavam do dinheiro de Roma, e eles mesmos reconstruíram a cidade. Eles vendiam um colírio que era famoso em todo o Império Romano e ganhavam muito dinheiro com isso. Você sabe que tem aquele remédio que se aplica na barriga, agora acho que é Ozempic, eu esqueci o nome, que é feito por um laboratório que as pessoas estão comprando para tirar a barriga, né? Que é fabricado na Dinamarca. A Dinamarca ganhou tanto dinheiro com isso, tanto dinheiro, que o PIB dela foi alterado por causa da venda desse remédio. Era mais ou menos o que acontecia com esse colírio. Eles ganhavam muito dinheiro. E Jesus está falando, vocês pensam que estão enxergando por causa desse colírio? Vocês estão cegos. Miseráveis e nus. Você acha que as roupas lindas que você tem, as roupas de grife, que você é diferente porque usa roupa de marca? Não, você é um miserável, um mendigo. Você tem que buscar as vestes de santidade. Porque ouro refinado pelo fogo. Ouro é um símbolo do Espírito. Refinado pelo fogo significa o fogo da tribulação. Vocês acham que não estão muito dinheiro, estão muito confortáveis, não estão passando por tribulação? Está na hora de vocês experimentarem algum sofrimento, sim. Para quem sabe, vocês melhorarem como gente, como pessoas. Meu Deus do céu. Olha só, irmãos. Vestes desenhadas no céu, o avental da humildade. Estou à porta, estou batendo, quero entrar. Repare como Jesus, mesmo para a igreja de Laodiceia, quer dar uma nova chance. Deus está sempre dando uma chance para nós, para mudar a nossa história, né? Para que a gente não seja um crente morno, que provoque indigestão no nosso Senhor Jesus. Que a gente seja zeloso, fervoroso, generoso, honesto, que não permita a imoralidade sexual. Aí a gente vai ser um vencedor diante de Deus. Vencedor é aquele que permanece fiel à palavra de Deus, irmãos. A despeito de tentações e perseguições que venha a sofrer, o bom perfume de Cristo. Quanto tempo nos resta? Quanto tempo nos resta? Quanto tempo você tem de vida, irmãos? Tem uma pessoa que eu gosto muito aqui em Brasília, é um fisioterapeuta, ele foi com a esposa essa semana, aqui na Polícia Federal, tirar um passaporte. Quando ele estava tirando o passaporte, um homem na faixa aí de seus 50 anos, que estava na fila, caiu no chão.
E ele correu para socorrer, puxou a língua, começou a fazer uma respiração boca a boca, começou a bater no peito dele, chamaram o SAMU, e está lá ele tentando ressuscitar, a cor começou a voltar no homem, ficou completamente roxo, ele começou a voltar. Quando o SAMU chegou, a equipe disse que o desfibrilador não funcionava já há algum tempo. Não puderam dar o choque no coração. Aplicaram adrenalina, mas o camarada morreu nas mãos desse fisioterapeuta. Morreu. Quanto tempo nos resta, irmãos? Não dá. Depois da nossa morte, já era. O que nós temos que fazer agora é que estarmos vivos. É buscar ser um vencedor aos olhos de Deus, antes que seja tarde. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, irmão. Que essa palavra penetre em você. Os tempos estão se aproximando. Fique com Deus.